após a nossa reflexão. Um toque de adoração no ar. Rádio feita para quem adora. Jovem Gospel. Hoje nós vamos refletir na palavra do Senhor. Vamos ler a nossa leitura hoje em Hebreus capítulo 13, versículos de 1 a 5, né? E lendo a Bíblia é uma forma de agradar a Deus. É dizer para Deus que você valoriza o que Ele fez por você. Quando lemos a palavra do Senhor, nós refletimos no que Deus tem a nos dizer, porque muitas pessoas hoje estão partindo desse mundo sem conhecimento, né, da vontade de Deus para suas vidas. E a palavra de Deus está aí para isso, né, para nos orientar e nos trazer a entender a vontade de Deus para as nossas vidas. Hebreus capítulo 13, versículo de 1 a 5. Seja constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando a que, sem saber, alguns acolheram anjos. Lembrem-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados, como se fossem vocês mesmos que os estivessem sofrendo no corpo. O casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Essa promessa do Senhor é muito importante para os nossos dias de hoje, né? Se você tem preocupação de estar sozinho, né, das dificuldades que você enfrenta no seu dia a dia, nós podemos saber que nós podemos contar com a presença de Deus, né, com o seu cuidado no dia a dia da nossa caminhada. Seja constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade. São tantos conselhos que a palavra de Deus nos orienta, né? Lá no versículo 5, quando diz: conserve-se livres do amor ao dinheiro e contente-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Um dos maiores problemas que nós temos hoje é porque nós preferimos confiar em nossa força, né, na nossa condição financeira, na nossa saúde, no nosso corpo, no nosso eu, do que confiar em Deus. E aí é um ledo engano, né? Nós entramos numa situação difícil porque nós somos fracos e falhos, né? Nossa vida é limitada e nisso nós desagradamos a Deus e ao mesmo tempo estamos condenados a sofrer. O versículo de destaque de hoje nos diz: o Senhor se agrada dos que o temem, dos que colocam a esperança no seu amor leal. Você tem feito isso aí na sua vida? Nos dias de hoje está cada vez mais difícil para a humanidade ter interesse pelas coisas de Deus. São muitas coisas que tentam tirar nossa atenção do reino dos céus e de como agradar a Deus. São tantas influências na internet, tantas coisas que tentam nos afastar. E o diabo é especialista nisso. Ele sabe muito bem que, tirando a nossa visão do céu, nós vamos estar cada vez mais envolvidos com o mundo e desagradando a Deus. Porque quando Jesus Cristo veio a este mundo, Ele veio porque sabia que nós não tínhamos condições de estar no céu se não fosse através do seu sacrifício naquela cruz. E muitas pessoas hoje não valorizam isso e continuam desagradando a Deus. Quem ama a Deus quer agradá-lo. A Bíblia nos mostra que como podemos agradar a Deus em nossas vidas, através das nossas atitudes. Deus não pede grandes feitos heróicos, sacrifícios dolorosos, nem rituais complicados. As coisas que agradam a Deus são simples, né? Muitas vezes as pessoas acham tão simples que querem complicar agradar a Deus. É tão fácil e ao mesmo tempo se torna difícil. É tão fácil quando nós entendemos que Deus já fez tudo por nós e nós podemos confiar nele e descansar, como Jesus diz: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Se você entende o que Jesus está falando, você aprende a descansar no Senhor e isso agrada a Deus. É como o pai, que o seu filho está ali lutando, relutando com a vida, e o pai: vem pra cá, meu filho, eu vou te ajudar. E o filho obedece, vai lá e o pai cuida dele e dá todo o suporte para ele continuar vivo e feliz. Deus quer fazer isso comigo, com você hoje.
Lá em Mateus capítulo 22, né, do versículo 36 a 40. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Aquele jovem rico chega para Jesus perguntando. Respondeu Jesus: ame o Senhor de seu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Aí está resumido: amar a Deus com toda a nossa força, né? Com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, com paixão, com desejo. Amar a Deus, quando a gente ama realmente a Deus, não é só com a boca que falamos e dizemos, é com o nosso modo de viver, com o nosso modo de agir, com o nosso modo de andar por aí. Quando nos relacionamos com as pessoas, essa forma mostra se realmente nós amamos a Deus. Se Deus se sente muito satisfeito e alegre com o nosso modo de viver, quando realmente agradamos a Ele, quando somos honestos nos nossos negócios, quando nossa fé está ativa, confiantes nas suas promessas. Veja, em Salmo 147, versículo 10 diz: não é a força do cavalo que lhe dá satisfação, nem a agilidade do homem que lhe agrada. O Senhor se agrada dos que o temem, dos que o colocam a esperança no seu amor leal. Você tem feito isso? No seu cotidiano e na sua vida, você tem colocado sua esperança no amor de Deus? A sua expectativa está na volta de Cristo para te levar para morar com Ele? Você tem cuidado dessas coisas aí? A fé agrada a Deus porque pela fé em Jesus podemos ser salvos. Deus nos ama e quer nos salvar. A prova disso é Jesus naquela cruz. Quando confiamos em Deus, mostramos que não rejeitamos o seu amor. E é tão triste quando a gente vê depoimentos de pessoas que falam que não acreditam em Deus e muito menos acham que Deus é culpado da humanidade estar sofrendo. Porque Deus não toma providência e faz o povo parar de sofrer. São tantas pessoas falando tanta borracheira na internet, na mídia por aí, né? Mas veja, Deus está com sua mão estendida, né? Procurando agradar e ajudar o homem a viver uma vida saudável, fugindo do pecado, se afastando do que é errado, do que é mal. Nós complicamos tudo quando queremos fazer da nossa forma e esquecemos de agradar a Deus. Precisamos nos arrepender das nossas ações más, daquilo que temos feito, que tem entristecido o Senhor. Em Salmo 51, versículo 17 diz: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezará. Como está o seu espírito? Está quebrantado? Ou você está muito orgulhoso para isso? Que é isso, eu quebrantar o meu espírito? Ter um coração quebrantado, humilde? Jamais. Eu sou muito rico, eu tenho muitos poderes, eu não preciso disso. Mas cuidado, porque a nossa vida é tão rápida para se passar, é tão passageira, e nós perdemos a oportunidade de agradar a Deus porque queremos agradar a nós mesmos. O nosso eu fala mais alto. Precisamos nos arrepender das nossas más atitudes, das nossas más ações. O arrependimento é uma mudança de atitude, reconhecendo que o pecado é errado e decidindo mudar a vida. Precisamos tomar a direção do céu, olhar para Jesus Cristo e ver: aqui está meu Senhor e Salvador. E Ele subiu naquela cruz, sofreu toda aquela dor devido aos meus pecados, e eu preciso mudar de vida agora. O pecado insulta a Deus, cheira mal, desagrada o Senhor. Quando nos arrependemos e pedimos perdão, ficamos reconciliados com Deus. E é tão bom, meus amigos, quando nós deitamos no finalzinho do dia à noite, vamos dormir em casa, que nós colocamos nossa cabeça no travesseiro e nós podemos sentir a presença do Senhor em nossos corações, em nosso lar. Nós podemos sentir Deus ali conosco, sabendo que o Senhor está comigo nessa noite. Ele vai cuidar de mim, mesmo que eu perca minha vida aqui, meu coração pare de bater, mas eu sei que o Senhor está cuidando de mim e Ele vai me levar para estar com Ele na eternidade. Duro é a gente ir para algum lugar que a gente não sabe para onde vai. É você tomar uma condução sem saber para onde você está indo. Se sabe se vai se perder naquele meio do caminho, mas quando estamos nas mãos de Deus, nós temos toda a confiança e sabemos que Ele está cuidando da gente.
Ele está nos levando para um lugar muito especial. Nós precisamos nos arrepender e precisamos praticar a justiça, precisamos praticar o bem. Hebreus capítulo 13, versículo 16 diz: não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Precisamos ser mais amáveis, ajudar mais as pessoas. Muitos dizem que amam a Deus, mas o seu coração está distante dele. Para amar a Deus, nós precisamos agradá-lo. Se o filho ama o pai, ele obedece o que o pai fala para ele fazer. Quando fazemos o bem e ajudamos os outros, mostramos o amor de Deus. Deus é glorificado quando fazemos o que é certo. Deus fica feliz com o nosso bem, com a nossa forma de viver. Isso é tão importante. Muitos de nós não estamos levando a sério porque muitos não têm fé suficiente para entender que existe um mundo espiritual e que esse mundo está acontecendo ao nosso redor. Quando a gente para um pouquinho e pede: Senhor, abre os meus olhos espirituais para mim conhecer o Senhor de verdade, para mim entender o que o Senhor quer que eu faça para te agradar. Nós precisamos saber que as muitas influências do mundo que tentam nos tirar a esperança da vida eterna não param. O diabo não dorme, o mal não dorme. Ele fica procurando de todas as formas nos influenciar a desagradar a Deus. É como aquele amigo do seu filho que tenta levar ele para as drogas, para as bebidas, para a desobediência, para a prostituição, e você está do lado ali: meu filho, venha para cá, aqui é o melhor lugar. Mas o filho desobediente vai andar com o amigo mau. Nós estamos dessa forma. Devemos escolher agradar a Deus ou agradar o mundo. Isso é uma escolha nossa, e Deus nos deixou esse livre-arbítrio, Nos deixou essa livre escolha para que possamos ser sábios e entender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículos de 1 ao 5, diz: saibam disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência da piedade, mas negando o seu poder, afastam-se também destes aí. Afaste-se deles. Precisamos estar atentos ao que a palavra de Deus nos diz, como devemos agir e entender que os dias são maus. Estamos vivendo numa era em que as pessoas não querem agradar a Deus, elas preferem agradar seus próprios prazeres, realizar os seus sonhos e vontades, mesmo que custe a sua própria vida, a sua saúde, os seus bens, mas preferem viver desobedientes ao Senhor. Em João no capítulo 8, versículo 29, Jesus diz: aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Jesus tinha plena confiança de que Deus estava com ele. Ele subiu naquela cruz ciente de que Deus estava com ele naquele momento, porque os seus amigos que ele tinha escolhido já tinham se afastado dele. Quando veio a pressão, todos fugiram e Jesus ficou sozinho, mas ele sabia que Deus estava com ele e Deus não iria abandoná-lo. O mestre vivia de forma agradável a Deus. Ele era obediente à palavra do Eterno e praticava seus mandamentos, por isso ele pôde nos ensinar como fazê-lo também, e assim vamos agradar a Deus com nossa vida. Em João 13, versículo 15, Jesus diz: eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Também em João 15, versículo 10, ele diz: se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Agrada a Deus, procura fazer a vontade do Senhor, e é uma forma de encontrarmos isso lendo a sua palavra. Olha, essas palavras de Jesus são escritas e estão lá registradas na sua Bíblia, e nós não devemos ter preguiças de ler essa palavra. Jesus também diz lá em Mateus capítulo 28:
nos dá um grande ensinamento de como agradar a Deus, de se realmente agradamos a Deus, temos fé em que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador e tem poder para nos salvar, nós devemos confiar em suas promessas e ler, que está em Mateus capítulo 28, versículos 18 ao 20. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Se você quer agradar a Deus, aqui está uma fórmula perfeita, né? Ir por todo o mundo, né? Por todas as nações. Vá para os seus vizinhos, vá na sua própria casa. Tem tantas pessoas precisando ouvir da palavra do Senhor. Tem tantas pessoas precisando se converter, se batizar, se afastar do mal, se aproximar de Deus. Tantas pessoas precisando se batizar, se converter dos seus maus caminhos. Vamos fazer a vontade do Pai e agradar a Deus, ensinando essas pessoas a conhecer o seu Filho Jesus Cristo. Esse é o mandamento que o Senhor está nos dando para agradar a Deus. E uma grande promessa que nós devemos ter alegria em nossos corações é o final do versículo 20, quando ele diz: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Se realmente acreditamos nessas palavras, deveríamos ser as pessoas mais felizes dessa terra, sabendo que Jesus está conosco. Isso é uma grande alegria para todos nós. Se você quer agradar o Senhor, siga sua orientação, leia sua Bíblia, pois lendo-a você já está agradando a Deus, e nela Deus lhe dirá como agradá-lo. Leia e pratique o que a Bíblia nos ensina a fazer. O Senhor guardou a sua palavra por muitos e muitos anos para que hoje pudéssemos ter acesso a ela e poder nos orientar e saber qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Não vamos desperdiçar o nosso tempo aqui nesse mundo, vivendo nossos prazeres mundanos, e esquecer que prestaremos contas da nossa vida ao Senhor quando Ele voltar para nos buscar. O Senhor espera a gratidão da sua parte, pois você recebeu o maior presente que alguém poderia receber: perdão da sua dívida que você tinha com o Senhor, perdão dos seus pecados e a sua entrada gratuita no paraíso, no céu, para viver a eternidade em paz com o Senhor. Esse é um motivo de grande alegria para todos nós, de saber que Deus já se agradou da nossa vida, do nosso ser, pois enviou Jesus para nos dar a vida eterna. Cabe a nós agora sermos gratos a Deus, amanhecer um dia como esse, né? Começar os dias que temos durante aqui nessa terra em agradecimento a Deus, orando a Ele, sendo grato todos os dias, não só de palavras, mas de vivência, né? De viver em lendo a palavra, conhecendo a vontade de Deus e praticando o que Ele fala para nós fazermos. Que Deus abençoe você nesse dia. Seja feliz, seja um servo de Deus. Queria eu ter mais a dar e te entregar mais que este